Muito bom dia, meus amigos. Um bom dia a todos. Mais um domingo, mais um primeiro dia da semana em que estamos aí começando mais um estudo. Hoje, como vocês podem ver aí, nós vamos falar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho sobre religiões. E nos vídeos anteriores eu procurei demonstrar a superioridade da fé cristã bíblica, né? A superioridade da Bíblia com relação a todos os outros livros que existem. E evidentemente eu sei que são poucas pessoas que têm acompanhado esses estudos, né? Mas eu tenho tido a preocupação de oferecer um material que seja capaz de fazer qualquer um pensar, né? E reavaliar as suas convicções, as suas crenças. A Bíblia e o cristianismo que dela derivam, né? Estão cravados na realidade e não dependem exclusivamente da fé. Muito pelo contrário, podem ser exaustivamente estudados, podem ser pesquisados, confirmados, e isso pode ser feito das mais diversas maneiras, né? Mas, infelizmente, eu sei que o interesse em se fazer essas coisas é mínimo, né? As pessoas não querem pensar. Mesmo algumas pessoas que talvez tenham se interessado em alguns pequenos pontos que eu tenha falado ao longo dos anos, né? Pessoas que me conhecem, pessoas com quem já tive algumas conversas com relação à religião, com relação à espiritualidade. Quando essas pessoas veem esses vídeos longos que eu tenho feito, eu imagino que elas acabam perdendo completamente o interesse, né? Muito provavelmente porque quando elas veem que aquilo que eu falo não concorda com o que elas pensam, com o que elas acreditam, aí é que o desinteresse acaba sendo total mesmo, né? Por quê? Porque as pessoas não querem pensar. As pessoas elas têm preguiça de pensar. Muitas delas, né? Evidentemente eu sei que algumas pessoas gostam de pensar sobre esse assunto, mas eu também sei que muitas não querem, né? Muitas pessoas estão satisfeitas, elas estão fartas com os seus próprios conhecimentos. Então, não querem pensar se estão certos ou se estão errados, não querem pensar se aquilo que eu falo pode ter razão ou não. Não querem colocar à prova as suas verdades, né, que são aquelas coisas que elas acreditam. Na verdade, quando percebem que aquilo que eu estou falando não comprova aquilo que elas acreditam, elas não veem mais motivos para continuar assistindo ou para continuar pensando, para ver se faz sentido o que eu estou falando ou não. Eu costumo dizer, e eu sei que não é algo que eu inventei, né? Que cada pessoa ela vive em sua própria bolha. Então, cada um tem suas crenças. Deixa eu ver como é que estão os meus slides aqui. Isso. Então, ó, cada pessoa tem a sua própria bolha, né? Que é cada um tem suas crenças, as suas convicções e está muito satisfeito, né, com aquilo que ela acredita. Então, são pouquíssimas pessoas que estão dispostas a verificar se essa sua bolha, se ela está conectada com a realidade ou não. Então, na verdade, muitas pessoas nem querem correr o risco, né, de pensar que podem estar erradas e chegar à conclusão de que as suas crenças possam ser falsas. E da mesma forma, cada crença é também a sua própria bolha. Então, a gente pode dizer que os católicos estão em sua bolha, os budistas estão em sua bolha, os umbandistas estão em sua bolha, os espíritas estão na sua própria bolha, e estas são bolhas gerais, né? Assim, e são bolhas que são conhecidas da maioria dos brasileiros. Mas existem tantas outras possibilidades, né? Muitas que, para as poucas pessoas que talvez vejam esses meus estudos, já pareceriam coisas distantes, né? Coisas estranhas. Então, nós poderíamos falar do hinduísmo, confucionismo, taoísmo, islã, e ainda que sejam religiões de milhares de pessoas, muitos não conhecem, né? Não sabem exatamente o que quer dizer. Se nós fôssemos falar então de Shintoísmo, Tenrikyo, Wicca, Seishonoye, Rastafarianismo, então são muitas as possibilidades mesmo, né? E como sempre nesses meus estudos, a ideia é fazer vocês pensarem, né? Esse é meu objetivo principal aqui.
Se existem tantas religiões no mundo e tantas pessoas envolvidas com cada uma delas, muitas dessas pessoas até que desprezam o cristianismo, né? E têm total certeza que aquilo em que elas acreditam é de fato a verdade. Como que eu posso ter a arrogância de afirmar que eu e a minha crença estão certas e que todas essas outras pessoas estão erradas? De outra maneira, né, e me referindo agora a você, né, a você que está ouvindo, por que eu estaria certo e você estaria errado naquilo que você pensa? Quando eu falo em bolhas de cada religião e a bolha individual que cada pessoa vive, eu não sei se você entende a complexidade disso que eu estou querendo dizer. Porque existe uma bolha que seria aquela bolha oficial que cada religião define, né? Tem as suas regras, que tem as suas definições, as suas delimitações. Mas dentro de cada uma dessas religiões pode haver outras infinitas bolhas ali dentro, né? Se eu pegar, por exemplo, ó, vamos ver se vocês me acompanham aqui. Se eu pegar, por exemplo, a bolha que nós podemos chamar de... Opa! Aqui. Se eu pegar a bolha do budismo, por exemplo, no Brasil são poucas pessoas que realmente conhecem os pilares da religião budista. Muitos apenas ouviram falar alguma coisa sobre meditação, sobre ser uma pessoa iluminada, e com essas informações a pessoa ela cria a sua própria bolha, né? Ela cria aquela lista de coisas em que ela acredita, que ela acha legal, que ela ouviu e falou, poxa, gostei disso daí, né? Hoje em dia cresce o número de pessoas que não consegue, que não segue nenhuma religião de forma oficial, como ela se apresenta mesmo com as regras definidas por aquela religião, né? Então as pessoas elas fazem um sincretismo. O que é um sincretismo? Ela pega um pouco de várias religiões, coisas que ela achou legal, coisas que ela ouviu, que ela achou interessante, e ela acaba montando a sua própria crença individual. Então, tem aquele cara que de repente ele pode achar Jesus uma pessoa legal, né? Então ele vê Jesus como sendo um guru ou como sendo um mestre sábio, né? Mas ele não tem o menor interesse na Bíblia. E ele acha legal umas coisas que ele ouviu sobre o budismo, então para ele, digamos que Jesus seja um cara iluminado, sabe? Alguma coisa mais parecida com algumas ideias que nós encontramos ali no budismo. E ele até conhece uma ou outra frase de Jesus, ele até conhece alguns trechos da Bíblia, e ele usa esses pedaços dessas coisas que ele conhece para construir as coisas que o agradam, né, as coisas que ele acha interessante e as coisas que ele quer acreditar. Mesmo que essas coisas no final sejam bem diferentes, né, do que aquilo que o Jesus bíblico ensina. Mas quem é que se importa com a Bíblia, né? O importante são as coisas que eu acredito. Tem muita gente que realmente acredita nisso, né? E essa pessoa ela pode ter também umas influências de religiões africanas, né? Ou ela pode só acreditar nas energias da natureza. Então, ela faz uma mistura de tudo isso, então ela usa ali alguns amuletos, ela pode fazer, quem sabe, simpatias, né? Sabe aquelas pessoas que têm o hábito de pular 7 ondinhas na praia na virada do ano, nem sabe o que está fazendo aquilo ali? São pessoas que muitas vezes podem ficar impressionadas com uma cartomante, né, que vai e tira a sorte para ela, e aquela cartomante acaba acertando muitas coisas, né? São pessoas que também não tem nenhum problema em dar uma olhada no signo, né, para saber o que está acontecendo, o que o signo dela diz para aquele dia. Porque, afinal de contas, é impressionante como essas coisas acabam sempre acertando, né? Muito sobre nós, sobre a nossa personalidade. Pode ser legal também acender um incenso, né? Em casa, porque isso traz boas energias. Também não custa nada eu ter uma imagem pequena ali de uma santa. Se é para o nosso bem, que mal tem? Não é assim? A gente não costuma ouvir essas coisas muitas vezes. Também é legal, né? Ver sobre aparições de discos voadores por aí. De repente uma história sobre uma casa mal assombrada. Não que eu acredite em fantasma, mas que eles existem, existem.
né? Vocês percebem como pessoas assim não estão nem um pouco preocupadas em levar a sério as suas crenças e as suas religiões? Não se preocupam nem um pouco se a fé delas está bem fundamentada, se é real, se pode ser verificada, se pode ser comprovada. Elas vão apenas apanhando um punhado aqui, outro punhado ali, de coisas que elas acham interessantes, de coisas que elas ouvem e para elas faz algum sentido. E assim elas vão construindo as suas frágeis bolhas, vamos chamar assim, né? Então, não existe o interesse verdadeiro. É quase como se fosse uma mera distração para aquela pessoa, ou talvez uma curiosidade. Não há uma preocupação real com o mundo espiritual. Para mim é assim, eu acredito desse jeito, e tá bom, eu estou satisfeito. E não apenas estou satisfeito, mas eu simplesmente não quero falar sobre isso, né? Eu não quero pensar. Tá bom assim do jeito que tá. Nesse estudo de hoje, eu não vou ficar aqui defendendo o cristianismo com profundidade, né? Porque eu já fiz isso, eu tenho feito isso de forma muito mais bem elaborada em outros vídeos que eu tenho feito. O que eu gostaria de tentar hoje é demonstrar que eu sei que pessoas que pensam dessa forma que eu estou descrevendo aqui não são pessoas bobas, não são pessoas que facilmente são enganadas, né? Existe toda uma estrutura por trás disso que nós estamos chamando de bolhas, né? Que são as religiões, tanto as religiões oficiais com todas as suas regras, como para essas religiões individuais que cada pessoa vai construindo, né? E a pessoa muitas vezes ela é capaz de sustentar de forma rígida todas essas coisas em que ela acredita. Da mesma forma, as religiões oficiais elas têm como demonstrar que tudo aquilo é real, é verdadeiro. E é sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês hoje. É sobre isso que eu queria que a gente pensasse um pouquinho. Opa. Uma pessoa que atenta e interessada, ela pode olhar todas essas bolhas pelo lado de fora. E procurar entender como é que tudo isso pode existir, como todas essas bolhas podem existir, né? Para tentar me fazer entender, vamos pensar em uma vertente das religiões africanas, né? Vamos falar um pouquinho da Umbanda. Então, uma pessoa, para acreditar nessa religião, nessa crença, ela precisa estar dentro dessa bolha, ela precisa fazer parte dessas coisas, né? Ou pelo menos ela precisa estar muito próxima daquilo, né? Ela pode pelo menos achar que tudo aquilo faz muito sentido, que aquilo é uma coisa realmente interessante. Então, essa pessoa acredita em algumas coisas. Por exemplo, ela acredita nos orixás, ela acredita nos guias, ela acredita nas energias que estão à nossa volta. Elas acreditam que nós podemos ficar impregnados de energias ruins e aí nós precisamos fazer o que pode se chamar de um descarrego, né? Por isso que muitas vezes se fala em sal grosso por aí, as pessoas nem sabem do que estão fazendo referência, né? Acreditam em oferendas que nós podemos fazer para obter alguns benefícios, acreditam que pessoas que já morreram há muito tempo podem incorporar pessoas que estejam vivas hoje para auxiliar, né, em problemas que a gente possa estar passando. Vocês conseguem entender que para alguém acreditar nessas coisas, a pessoa precisa estar dentro dessa bolha? E uma pessoa que esteja dentro da bolha de crenças de, vamos dizer, de alguns evangélicos, por exemplo, vai ficar muito difícil acreditar nessas coisas como sendo reais. Da mesma forma, você pode pensar na bolha dos católicos, né? Eles acreditam na intercessão dos santos, eles acreditam na influência da Virgem Maria, na tradição da Igreja Católica, né? Para eles a tradição da Igreja ela se coloca acima, inclusive, dos escritos bíblicos, né? Pois eles dizem que a Bíblia veio da Igreja e não que a Igreja teria vindo da Bíblia, né? Então eles acreditam na infalibilidade do Papa e tantas outras coisas que eles acreditam. Para acreditar em tudo isso, ou a pessoa precisa de fato estar dentro dessa bolha, ou seja, ela precisa ser católica, ou pelo menos ela ser simpatizante de tudo isso.
Se você pegar, por exemplo, alguém que esteja na bolha das testemunhas de Jeová, ela não vai acreditar em nada disso que os católicos acreditam. O que eu gostaria muito que você fizesse comigo hoje é esse exercício. É você conseguir ir além da bolha em que você se encontra, a sua religião, a sua crença, e tentar olhar todas essas possibilidades de fora. Então, você consegue imaginar todas essas possibilidades de religiões, cada uma dessas bolhas que está aparecendo aí como sendo uma religião, e cada uma delas representando uma fé, cada uma delas representando um tipo de crença, e cada uma delas você percebe que está cheia. Então são as pessoas que estão dentro daquela bolha, né? Será que você consegue olhar tudo isso de fora e tentar pensar em todas essas religiões? Será que você consegue fazer isso? E se você consegue me acompanhar, será que você consegue me explicar como é possível existirem tantas religiões e em cada uma delas existirem pessoas que de fato acreditam nelas, né? Que de fato acreditam que tudo aquilo é real? Porque eu entendo perfeitamente que possam existir crenças diferentes, mas será que podem existir verdades diferentes? Porque pensa aqui comigo, se os budistas estão certos, então não pode haver um Deus que seja pessoal. Deus seria a totalidade de tudo que existe e ser salvo seria apenas nos livrar dessa nossa individualidade e nos unirmos a essa energia cósmica, né? E deixarmos de ser eu para simplesmente fazermos parte de tudo. Se o Islã estiver correto, essa ideia de um Deus impessoal ela é absurda, pois existe sim um único Deus e o profeta desse Deus é Maomé. Agora, se por outro lado o que for correto é o hinduísmo, então existem mais de 300 milhões de deuses. Vocês percebem que não tem como todo mundo estar certo? Ou como todo mundo está um pouco certo? E não faz também sentido eu achar que está todo mundo errado e eu que escolhi acreditar um pouco daqui, um pouco dali, pegar um pouquinho daquilo que eu acho interessante e eu mesmo montar a minha própria fé. Né? Então sou eu que estou certo, o que importa é o que eu acredito. O que vocês todos aí pensam não interessa, né? Gente, a minha ideia hoje aqui não é trazer respostas para todas as perguntas que podem surgir a partir desse estudo, tá? Eu não teria nem tempo de fazer isso aqui. O que eu sinceramente gostaria é que vocês pensassem um pouquinho comigo. Por que será que existem tantas religiões? Por que nós vemos pelas ruas, por exemplo, vamos pensar de uma outra forma aqui agora. Por que nós vemos pelas ruas tantas faixas escritas algo do tipo: eu agradeço ao Santo Expedito pela graça recebida? Por que nós vemos tantas pessoas indo à Aparecida do Norte agradecer por milagres que, como eles dizem, né, Nossa Senhora Aparecida teria realizado, ou algum outros dos santos que eles acreditam? Agora, pergunte para alguém da Umbanda, e você vai ver que ela vai ter diversas histórias que comprovam que tudo aquilo que ela acredita é de fato verdade. Isso não é brincadeira. Você pode até fazer pesquisas médicas, né? Digamos que você seja um ateu, ou como é que um ateu poderia se encaixar diante disso tudo. Mesmo um ateu, se ele for fazer pesquisas médicas, se ele for procurar saber desses assuntos de uma forma séria, ele vai descobrir que existem diversas situações em que a medicina ou mesmo a ciência não consegue explicar. Agora, se acontece lá uma cura milagrosa de alguém que tem um câncer, vamos dizer assim, a pessoa está lá no hospital, está desenganada, o médico diz que não tem o que fazer, que a pessoa vai morrer. E de repente, do nada, aquela pessoa fica curada. Pesquisem, coisas assim acontecem. Se for um católico, ele pode dizer que aquilo está relacionado a um santo, porque ele fez as rezas dele para aquele santo e de repente a pessoa apareceu curada. Então ela vai atribuir este fenômeno inexplicável, vamos chamar assim, à intercessão daquele santo. Se for um evangélico,
que tiver nessa situação, ele pode dizer que foi a oração poderosa que o pastor dele fez, que o pastor da igreja dele fez. Se for alguém da Umbanda, pode dizer que foi um trabalho poderosíssimo que foi feito por um dos guias deles no terreiro em que ele frequenta. Se for um hindu, né, pode ser um ancestral da pessoa, pode ser um deus daquela família que de repente resolveu ajudar naquela situação. Se for alguém do espiritismo, vai dizer que pode ter sido um espírito evoluído que decidiu ajudar, porque aquela pessoa tem mais coisas para passar nessa vida ainda, então ela precisa passar por aquela evolução. Vocês percebem que situações milagrosas, elas podem acontecer em toda e qualquer religião? Desculpem. A ideia é pensar, como é que isso é possível? Então, de fato, será que, de alguma forma, todas as pessoas estão certas? Todas as religiões estão certas? Será que o importante é a fé que a pessoa tem? E se ela acredita que aquilo é a verdade dela, então tá pronto, né? Tá resolvido. Então todos estão certos. Como que isso é possível? E se você consegue fazer esse exercício comigo de olhar essas bolhas, né, que eu estou dizendo do lado de fora, você consegue entender como é que isso pode acontecer? Como eu posso olhar para cada uma dessas religiões e todas elas possuírem fatos e argumentos que a sustentem? Como todas elas podem possuir situações que demonstrem para aqueles que estão dentro, né, daquela religião, de suas bolhas, que sim, ela é verdadeira. Olha, eu posso comprovar que é real. Né? Eu orei para um santo, o santo atendeu, eu rezei para o santo atendeu, a pessoa foi curada. E isso pode ser dito em qualquer uma dessas bolhas. Existem situações que comprovam que de fato aquilo pode ser verdadeiro, que aquelas crenças podem ser verdadeiras. Como isso é possível? Como é que eu, daqui de fora, posso olhar para todas essas bolhas e decidir qual delas é a melhor, qual delas é a correta, qual delas é a verdadeira? Depende de uma pessoa que nunca se preocupou com religião, mas às vezes a idade vai avançando e ela pensa, poxa, eu preciso me preocupar com o que vai acontecer depois que eu morrer. E ela começa a olhar todas essas possibilidades de religiões. Como que ela vai descobrir ou entender qual dessas possibilidades é a verdadeira? Meus amigos, é por isso que eu tento enfatizar tanto com vocês a necessidade de nós pensarmos. Porque eu não posso usar somente a fé para decidir qual é a fé que eu devo ter. E nem mesmo posso usar essas situações que são ditas milagrosas para escolher qual dessas possibilidades é a melhor. Porque situações inexplicáveis, elas acontecem em todas as religiões. E existe um nome apropriado, né, para definir essas bolhas individuais de crenças, a que eu estou me referindo, e o nome seria cosmovisão. Cosmovisão é um modelo particular de compreender o mundo, né? Então é a maneira como cada um compreende o mundo e compreende tudo aquilo que envolve a existência humana, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, como que é a vida após a morte, né? E tudo mais, tudo que está relacionado à vida do ser humano, à existência do ser humano, né? E assim sendo, cada religião tem a sua cosmovisão. E da mesma forma, cada indivíduo tem a sua cosmovisão. E cada uma destas cosmovisões é isso que eu estou chamando de bolha. Por isso que ela pode ser a bolha da religião oficial, mas ela também pode ser a bolha do indivíduo, né? Dificilmente existem duas pessoas que acreditam absolutamente em tudo igualzinho ali. Pelo menos um detalhezinho ou outro, cada pessoa difere da outra. E a grande pergunta desse estudo de hoje é: qual é a cosmovisão verdadeira? A única cosmovisão verdadeira? Se nós pensarmos de novo em todas as religiões, cada uma tem a sua própria cosmovisão. E é logicamente impossível que todas elas estejam certas. Ou existe um Deus pessoal, ou não.
Existem milhões de deuses? Se sim, se existem milhões de deuses, então essa é a cosmovisão que prevalece, pois a existência de todos os seres humanos está atrelada ao que esses deuses decidem, né? Ou a influência desses milhões e milhares de deuses na vida dos seres humanos. E aqueles que acreditam na existência de um único Deus vivem uma mentira, né? Ou seja, estão fora da realidade. Agora, se os católicos estão corretos, então os que não rezam para os santos, eles estão em desvantagem, porque eles estão vivendo fora da realidade, né? Fora dessa zona de influência que os santos teriam na vida das pessoas. Se a cosmovisão do umbandista é a verdadeira, então a vida daqueles que realizam oferendas é, sem dúvida, muito melhor do que a vida daqueles pobres coitados que desacreditam dessas coisas, né? E se eu não posso usar apenas a fé para decidir qual é a cosmovisão verdadeira, se eu não posso nem utilizar fenômenos inexplicáveis para me ajudar a decidir, o que eu posso fazer? Que tal usar a inteligência para tentar descobrir se estas religiões estão de fato cravadas na realidade, né? Ou se são apenas a imaginação de algumas pessoas? E quando eu falo de inteligência, nós podemos pensar nas mais diversas formas de inteligência, né? Eu estou falando aqui que a gente pode usar ciência, biologia, história, lógica, razão e tudo que eu puder usar para tentar perceber o que é real e o que pode ser apenas um mito ou o que pode ser apenas uma lenda. Se eu usar estes critérios, esse tipo de critério lógico e racional, algumas dessas religiões elas podem facilmente ficar comprometidas, né? Por exemplo, eu posso tentar pensar em como o universo surgiu, que hoje em dia é uma das explicações mais difundidas aí seria o Big Bang, né? Isso aí seria uma representação aí do que seria o Big Bang. Se nós formos pensar em como o universo surgiu e o que cada religião diz sobre o assunto, isso pode começar a demonstrar se aquela crença se baseia em algo possivelmente real ou se trata apenas de mitos, né? Ou apenas de lenda. Por exemplo, o espiritismo ele tem algumas visões sobre a origem da vida, né, e do universo que são bastante particulares. E essas visões, de uma forma geral, elas estão presentes no livro A Gênese, que é esse livro aí do Allan Kardec. Esse livro ele foi lançado por volta de 1870 e ele apresenta algumas informações supostamente passadas a Kardec pelos espíritos que estariam ensinando ali sobre a origem do universo, sobre a origem da Terra, sobre a origem da vida. Evidentemente eu já li esse livro, por isso que eu posso falar algumas coisinhas sobre ele, né? E, honestamente, para o que a ciência conhecia na época em que esse livro foi escrito, as explicações que estão nele poderiam até fazer algum sentido. Mas acontece que a ciência ela foi evoluindo, né? O tempo foi passando, foi se descobrindo muito mais coisas, e só o que nós podemos fazer hoje, quando olhamos esse livro, é nos divertir com o que os espíritos teriam ensinado a Kardec. Eu não vou entrar em detalhes, né? Quem quiser pode pesquisar sobre o assunto, é fácil até achar resumos desse livro na internet. A questão é, os espíritos erraram e erraram feio nas explicações que eles dão ali para a origem de todas as coisas, né? Agora, se eles erraram nessa questão que nós podemos comprovar e verificar se de fato aquilo está correto ou não, por que eu deveria acreditar no restante das coisas que esses espíritos teriam dito? Coisas que eu não tenho como comprovar se são verdadeiras ou não. Ou seja, eu preciso estar dentro da religião do espiritismo para acreditar que essas coisas são verdade, né? Eu preciso estar dentro dessa bolha. Porque se eu estiver de fora, olhando e analisando, é impossível acreditar nessas coisas. Agora, o que será que a Umbanda tem a dizer sobre esses assuntos, né? Primeiramente, é importante dizer que isso que eu estou chamando de bolha, né, da bolha da Umbanda, não existe uma bolha que seja oficial e que todas as pessoas da Umbanda acreditam. A Umbanda é uma religião relativamente nova, né? Ela nasceu de religiões tribais que vieram com os escravos na época do Brasil colônia,
E quando chegaram aqui, elas acabaram se misturando principalmente com o catolicismo, mas também se misturaram com o espiritismo e acabou se transformando nisso que a gente conhece hoje em dia. Então, dentro dessa bolha que a gente está chamando aí de Umbanda, existem diversas outras bolhas diferentes, né, ali. Agora, uma das lendas mais populares que falam sobre a origem de todas as coisas, deixa eu ver se eu tenho imagem aqui, não, então deixamos assim mesmo. Então, uma das lendas mais populares diz que Obatalá, que seria o céu, uniu-se a Ododuá, que seria a terra, e desta união nasceram a Ganju, que é a rocha, e Iemanjá, que representam as águas, né? Por isso que quando a pessoa vai para o mar, vai para a praia, é que eles reverenciam Iemanjá ali. E a partir dali, aí tem uma história que é um incesto que acontece, vocês também podem pesquisar se acharem interessante, mas a partir daí é que teriam nascido os orixás, e é essa a explicação que eles têm para a origem de tudo, né? Para a origem das coisas. Então, evidentemente, nós só podemos pensar nisso como sendo um mito, né? Como sendo uma lenda. Não tem nada de científico que pode ser retirado de uma história como essa. E isso que eu estou dando aqui são apenas simples exemplos, né? Para eu tentar demonstrar o que é que nós podemos fazer quando pensamos em todas as religiões. Se nós olharmos para o budismo, nós veremos que sabemos muito pouco sobre o real Siddhartha Gautama, né? Que é aquela figura que é conhecida como Buda. São da mesma forma mitos, são lendas o que nós temos a essa pessoa, associados a fragmentos do que seriam de fato a história real desse personagem que de fato existiu, né? E as religiões orientais, elas funcionam na sua grande maioria da mesma forma. Não existe uma historicidade por trás, né? Não tem nada científico por trás daquelas lendas e daqueles mitos. E tudo isso, como eu estou dizendo, evidentemente, de uma forma bem resumida. Apenas para tentar fazer vocês pensarem comigo sobre tudo isso. Se por acaso alguém quiser se aprofundar mais nesses estudos, eu tenho muito mais material que pode ser explorado. Na verdade, eu mesmo escrevi um livro sobre esses assuntos, mas o livro está engavetado, eu nunca procurei editá-lo ou publicá-lo, nem nada disso. Mas existe muito material que pode ser pesquisado com relação a isso. Mas a conclusão que eu estou tentando levar até vocês é que a cosmovisão verdadeira e real, ela pode ser procurada e ela pode ser encontrada. A realidade ela pode ser observada. E nessa realidade em que nós vivemos, existem fenômenos inexplicáveis, como a cura milagrosa de um câncer terminal, como eu me referi agora há pouco. Eu conheço pessoas que estão vivas, ou conheço pelo menos uma pessoa que está viva hoje, que passou por 3 médicos e eles não deram mais do que alguns meses de vida para aquela pessoa. E, inexplicavelmente, essa pessoa apareceu curada. Está, até os dias de hoje, dando esse testemunho. Então, se um católico explica uma situação dessa de uma maneira, se um umbandista, o espírita, o evangélico, o ateu, se cada um tem a sua própria explicação, tem que existir alguma coisa além disso que possa definir por que é que tudo isso pode acontecer. E minha pergunta é: o que pode existir fora da bolha de qualquer uma dessas religiões que possa explicar toda essa complexidade? Será que existe alguma coisa que seja um diferencial entre todas essas possibilidades e que esteja além de todas elas e, ao mesmo tempo, possa conter e explicar tudo isso, como tudo isso pode ser possível? Mas fazer isso de uma maneira satisfatória, vocês entendem? De uma maneira inteligente, de uma maneira racional, de uma maneira lógica, que faça sentido a ponto de ser capaz de convencer qualquer pessoa de qualquer uma dessas religiões, desde que ela se interesse em entender, em estudar, em pesquisar, tudo o que puder encontrar sobre esse assunto. E a resposta que eu tenho para vocês é sim. Existe algo que pode conter e explicar todas essas possibilidades.
Agora aqui nesse momento do estudo, deixa eu até trazer para mim aqui, eu acho importante eu dizer que eu tinha feito um final diferente para esse nosso estudo de hoje, né? Eu tinha terminado ele de outra maneira, mas eu acabei por me decidir em fazer este final que eu vou apresentar para vocês. No final que eu tinha feito antes, eu tinha dado uma explicação muito mais definida sobre o que acontece em cada uma dessas religiões, por que é que podem acontecer todas essas coisas dentro dessas religiões, né? Uma explicação por que esses fenômenos inexplicáveis podem acontecer dentro de cada uma dessas religiões. Era esse o final que eu tinha feito. Mas aí eu comecei a pensar, porque o próprio Jesus, ele se utilizava de parábolas, né, para falar de questões importantes, né? A Bíblia nos ensina a darmos prioridade para aquelas pessoas que de fato se interessam. E para essas pessoas que se interessam é que a gente vai falar sobre verdades profundas. E a Bíblia ensina a nós a não atirarmos pérolas aos porcos, né? Então, eu vou procurar fazer algo nesse sentido agora, né? Como eu disse, o que eu tinha escrito para terminar esse estudo, aliás, eu não disse, né? Mas o que eu tinha escrito para terminar esse estudo poderia soar como algo muito chocante, talvez até agressivo para algumas pessoas. Portanto, se alguém tiver interesse em continuar esse estudo, em saber quais são as explicações mais detalhadas sobre cada uma dessas questões, eu vou ficar feliz em fazer. Mas aqui, nesse estudo de hoje, eu me limito ao mais simples possível. Então, o que de fato é um diferencial que existe entre todas as religiões, entre todas as bolhas possíveis, né? Entre todas essas cosmovisões que nós dissemos aqui, e sejam individuais ou sejam oficiais, o diferencial que nós temos é a Bíblia. Meus amigos, eu sei que para pessoas que não levam a Bíblia a sério, essa resposta pode parecer até simplista ou pode parecer até meio ridículo. Agora, se você tiver o mínimo de interesse, é só assistir algum dos vídeos meus passados. Aliás, eu vou passar hoje, vou deixar no Face a lista com todos esses vídeos, né? Eu coloquei todos eles no YouTube e fica fácil ali para quem quiser pesquisar, porque pesquisar pelo próprio Face é muito trabalhoso, né? Mas ali no meu canal do YouTube tá facinho de assistir qualquer um daqueles vídeos. E ali eu falo sobre a Bíblia, né? E eu demonstro como a Bíblia é um livro único na história da humanidade. E isso fica claro ali, né? Então essa resposta ela não é tão simplista como pode parecer para alguns, porque a Bíblia ela é um livro fascinante, né? E ela contém as explicações sobre tudo o que foi dito em cada uma dessas religiões citadas aqui nesse estudo. Então sim, a Bíblia ela contém as respostas do porquê podem existir fenômenos inexplicáveis em qualquer uma dessas religiões, porque podem haver curas ou outras situações milagrosas em todas elas, em cada uma delas. O que você precisaria entender é que não devemos observar fenômenos inexplicáveis para escolher qual é a religião que eu vou seguir. Mesmo que, como eu disse, né, se eu estiver de fora olhando para todas essas religiões, todas elas podem me oferecer fenômenos inexplicáveis e a partir desses fenômenos eles usarem isso como uma base de sustentação para dizer que tudo aquilo é verdade. Então não pode ser isso que define qual é a cosmovisão verdadeira. E eu espero que você tenha entendido que não podem ser verdadeiras todas as religiões, pois se uma for verdadeira, automaticamente outras estariam excluídas. É impossível. E eu defendo sim que existe um único Deus que seja criador de todas as coisas. Eu defendo que a única cosmovisão que é real e verdadeira é a cosmovisão desse Deus. Porque além de saber exatamente como é que todas as coisas existem e interagem, seja em nossa realidade material, em todo o universo, ou seja na realidade espiritual, porque ele mesmo é o criador de todas essas coisas. Então ele, esse Deus único, vivo e verdadeiro, tem todas as respostas.
E por que eu acho que esta crença é melhor do que todas as outras que foram citadas nesse estudo? Porque ela pode ser verificada, ela pode ser estudada, ela pode ser pesquisada das mais diversas formas. E a gente pode comprovar que tudo isso é real. Por exemplo, a visão sobre a origem de todas as coisas, a que mais se aproxima do que a ciência moderna descobriu até hoje, é a narrativa da criação que está lá em Gênesis, né? Nos escritos de Moisés. Está ali na Bíblia. Então, a Bíblia não é um livro de mitos, não é um livro de lendas. A Bíblia é um livro histórico, baseado em fatos, dos quais muitos desses fatos podem ser estudados e comprovados. E quanto mais a arqueologia, quanto mais a ciência avança, mais aquilo que está detalhado na Bíblia vai se comprovando como sendo de fato o real, o histórico. E o mais impressionante é que este livro ele fala sobre todos os assuntos que podem ser pertinentes aos seres humanos. É impressionante isso. Além do mais, esse livro ele possui explicações de por que podem existir tantas religiões. Eu fiquei muito tentado em dar essas explicações aqui nesse estudo, mas eu realmente achei por bem fazer da forma que eu estou fazendo, né? E como as pessoas que fazem parte de cada uma dessas religiões, elas podem encontrar motivos para acreditar que aquilo de fato é verdade. A Bíblia explica isso. O grande problema é que as pessoas não gostam, né, das explicações que a Bíblia dá. E simplesmente por isso acabam descartando, né, essas explicações sem nem ao menos se questionarem se isso pode ser verdade ou não. A Bíblia, inclusive, ela fala da dificuldade das pessoas que estejam dentro de qualquer uma dessas bolhas, de qualquer uma dessas religiões, de saírem dessas bolhas. Que também é o que me motivou a não falar abertamente nesse estudo sobre esses assuntos, né? A Bíblia ela orienta sobre o que acontece quando eu tento mostrar a verdade para pessoas que não acreditam. E para demonstrar isso, eu gostaria que vocês lessem comigo aqui, ó. Deixa eu tirar a minha carinha daqui agora. Mateus capítulo 13, versículos 14 e 15, que dizem assim, ó, diz assim: neles se cumpre, então, neles que eu digo, imagine que sejam nessas pessoas que não acreditam nesta verdade bíblica, né? Então, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Essas pessoas elas ouvem com má vontade e elas fecham os seus olhos. Então foi como eu disse no começo, né? As pessoas elas não querem pensar, elas têm preguiça. Mas se elas quisessem ouvir, elas poderiam entender e Jesus poderia curá-las. Então a Bíblia ela está muito acima de todas essas religiões, de todas essas bolhas. A Bíblia ela nos apresenta a cosmovisão de Deus, o Deus vivo, verdadeiro, eterno, criador de tudo que existe. O que essas religiões apresentam em sua maioria são mitos, são lendas, algumas vezes recortados por fragmentos de realidade histórica. A Bíblia não. A Bíblia ela pode ser estudada, ela pode ser verificada, pode-se comprovar das mais diversas formas aquilo que ela diz. Você pode confirmar muitos dos relatos que estão na Bíblia e cravá-los na realidade histórica. Não são mitos, não são lendas. É a realidade e pode ser historicamente confirmado. Se alguém se propõe a usar critérios científicos, históricos, geográficos, racionais, linguísticos ou críticos de qualquer natureza com todas essas religiões que nós falamos aqui e fizer o mesmo com a Bíblia,
vai ver que a Bíblia passa com louvor em todos esses aspectos e todas essas religiões ficam devendo muito, pelo menos em alguns desses aspectos, quando não em todos eles, né? Muitas religiões elas se baseiam única e exclusivamente na fé, né? Ah, eu acredito. Por quê? Porque eu acredito. Não existe uma outra explicação por trás. E eu realmente espero que esse estudo seja capaz de fazer você pelo menos querer pensar, de querer pesar na balança, né, a razão das suas crenças. Porque seria muito bom se vocês lembrassem que o que está em jogo aqui nada mais é do que a eternidade das nossas almas, a eternidade da sua alma. E se você estiver enganado nas suas crenças, as consequências elas podem ser drásticas. E essas consequências serão eternas. Aquilo que você faz aqui, as suas escolhas, a sua forma de viver, vai definir como vai ser a sua eternidade, porque a sua alma é eterna. E, sinceramente, eu não consigo pensar em nada que pudesse ser mais importante para eu fazer do que pelo menos eu ter na cabeça a intenção de querer pesquisar para saber se as coisas em que eu acredito são de fato reais, né? Porque tem muita gente que o que ela acredita é tão individual, é tão pessoal, que não faz o menor sentido, né? Por que todas as outras milhares de pessoas no mundo estariam erradas e somente ela, com os seus pensamentos, com a sua forma de entender um pouquinho sobre cada uma das religiões, juntar tudo isso, achar que ela é a pessoa que está correta, que está com a razão? Então com esse estudo de hoje, eu realmente gostaria apenas de fazer com que vocês refletissem, pensassem e, como eu sempre costumo dizer, eu estou à disposição para quem quiser conversar um pouquinho sobre esses assuntos. E o meu mais sincero desejo, as minhas mais sinceras orações são de fato, como está escrito aí, para que Deus abençoe a todos. Eu espero que possa ser útil. Eu acho que, como eu disse, a intenção desse estudo sendo fazer pensar, ele pode trazer muito mais perguntas para aqueles que se interessem do que de fato respostas. E essas respostas, elas existem, são respostas plenamente satisfatórias, muito bem embasadas, mas elas são apresentadas para quem de fato se interessar. A minha ideia aqui não é chocar, não é parecer que estou desprezando ninguém, mas se você se interessar, se você quiser saber um pouco mais, tem muito mais para se saber. Tá bom? Grande abraço a todos, que Deus abençoe e, Deus permitindo, domingo que vem nós teremos mais um estudo. Até lá.